Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta live das sextas-feiras, pelo canal da Karen Rodrigues, TV Galáctica. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, o carinho, a confiança da Karen, do Wagner Turim, e agradecendo principalmente a presença de todos vocês nessa audiência, nessa assistência, que, como sempre procuro dizer, dedicam seu precioso tempo a este trabalho, a esta audiência. Muito obrigado pela presença. E hoje o tema será meditação. Na verdade, não meditação, umas dicas, né? Porque ninguém, na verdade, ensina ninguém a meditar. É um processo pessoal, eu vou até esclarecer isso. Tá? Então, apenas vou dar algumas dicas que podem ser úteis para aqueles que estão iniciando nesse caminho, aqueles que já fazem, talvez uma dica ou outra seja útil, né? Um entendimento do mecanismo, do processo, dos estados alterados de consciência, EAC, e todas as decorrências a partir disso, a partir dessa prática, que é, obviamente, muito comum no Oriente e extremamente necessária hoje em dia. Momento. Então, algumas dicas de meditação serão dadas, repito, sem o intuito aqui de alterar ou mexer com qualquer crença, com qualquer credo. Muito pelo contrário, a meditação é até um processo fisiológico do ser humano e toda a decorrência dos estados alterados de consciência são sempre benéficos para o ser humano, e algumas dicas, repetindo, podem ser úteis, né? Para aquele que já faz, para aquele que está iniciando agora, que vai iniciar, enfim, um entendimento maior sobre esse processo. Como eu falei no início, ninguém, na verdade, no fundo, ensina ninguém a meditar. O que ocorre é justamente o estudo e o trabalho na prática de certas técnicas, de certos mecanismos, certos processos que levam justamente ao estado alterado de consciência. Essas técnicas ajudam muito e, na verdade, são fundamentais, tá, para os estados pré-meditação, para os estados que levam ao processo relativo às alterações nos níveis de consciência mais profundos, tá? Que, obviamente, interagem com outras realidades existenciais fora do plano físico, aumentando em muito, expandindo em muito a nossa percepção. A expansão da consciência para, em seguida, o despertar da consciência. Óbvio que isso não é da noite para o dia, e é uma prática constante no Oriente, que chega ao Ocidente já há algum tempo, mas que ainda não foi completamente compreendida na sua essência, e principalmente na sua prática. Tá? É claro que muitos no Ocidente hoje conseguem entrar nesses níveis, tá? Mas ainda está muito, muito aquém do necessário, uma vez que, para qualquer trabalho místico, espiritualista, ocultista, até mesmo religioso, a meditação é necessária. A meditação é um ponto fundamental para a prática, o processo iniciático pessoal e nas escolas de mistério, nas sociedades secretas, na sua vida em geral, na sua prática em termos de saúde física, emocional, mental e espiritual. E, como foi dito, né, no processo relativo a religiões também. O simples fato de você sentar para orar, para rezar um terço, para entoar um mantra,
já é um processo que pode detonar um estado alterado de consciência, um processo até chegar à meditação propriamente dita. A meditação é uma interiorização da consciência, ao contrário, por exemplo, da projeção astral ou a exteriorização da consciência. Lá na frente, os dois se encontram, vai dar no mesmo. Né? E o efeito físico principal é a alteração da frequência do ritmo cerebral, registrado até mesmo em eletroencefalograma. Muito bem. E a meditação em si, cada um tem o seu ponto para a entrada de meditação, em meditação, melhor dizendo, a partir justamente de uma série de procedimentos. Não é algo assim automático. É uma prática que deve ser cultivada até virar um hábito. E independente de processo iniciático, independente de questões de evolução, porque esta, consequentemente, vai acontecer no processo meditativo, que é também uma alavanca para isso, é um conhecimento, uma prática fundamental, independente de qualquer coisa, a nível filosófico, científico, artístico, religioso, espiritual, magista, ocultista, no seu dia a dia, a prática, o cultivo da meditação é extremamente importante, porque, como já disse Buda, né, você não ganha nada com a meditação, mas você consegue dominar e eliminar até da sua vida a raiva, a inconstância, o ciúme, o ódio. Você consegue eliminar ou controlar o processo relativo à ansiedade, tudo a pressa, a desarmonia do seu ritmo interior. Cada um tem um ritmo. Cada um tem um tempo, um mecanismo para entendimento, compreensão das coisas e a sua prática pessoal, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, no seu lazer. Cada um tem uma forma de agir, de sentir, de pensar. E, na maioria das vezes, isso se encontra, melhor dizendo, desarmônico com o seu ritmo pessoal em relação ao ritmo de vida que muitas vezes nos é imposto e que, na maioria das vezes, nos permitimos a tal, onde a atenção com a nossa saúde em todos os níveis e o nosso processo de interação com o outro fica em segundo, terceiro, quarto plano, quando não deveria. Então, a meditação é uma alavanca muito importante e que, repito, deve ser criado um hábito, né, nessa prática, em função da nossa própria saúde em todos os níveis. E nesse processo, tá, a meditação, na verdade, como cada um funciona de um jeito, existe um momento em que, dentro das técnicas utilizadas, são muitas e muitas, por isso que eu vou dar só aqui algumas dicas, em que a pessoa tem um clique interno. Esse clique pessoal, a partir do seu condicionamento ao longo do tempo, com essas práticas, uma hora esse clique vai acontecer e você mergulha num estado alterado de consciência, em vários níveis até, cada vez mais profundos, de acordo com a sua prática, e entra em estado de meditação profunda. E você sabe quando esteve em meditação? Quando você sai dela. Quando você tem a sensação interna, principalmente, do bem-estar, do encontro com o vazio, da imponderabilidade das coisas, o imponderável, e se encontra no vazio, no vácuo, flutuando no cosmos,
e principalmente a noção de tempo, que é muito diferente para cada um. Você só sabe que entrou em meditação depois que você só sai dela, porque você volta ao estado de consciência natural a nível beta, em que todos nós estamos nesse momento, por exemplo, né? Depois de ter transcendido o estado alfa, que é o estado quando você está meio dormindo, meio acordado, enfim, é o estado que, mantendo a consciência nesse nível, consegue-se plasmar muitas coisas para a sua vida na realização do mundo concreto. É o intermediário entre a realização do plano físico e a concepção no mundo das ideias, no mundo fora do plano físico, ou melhor, nos mundos, como a própria Kabbalah diz, os 99% do universo. Quando você entra dentro desse contato, quando entra neste contato, você observa que ou o tempo passou muito rápido ou muito lento. Você, quando sai desse estado, você tem a sensação ou de que passaram muitas horas ou de que não aconteceu nada. E em relação ao tempo real, o que para você pode ter parecido uma eternidade, no tempo real foram apenas alguns minutos. E ao contrário, e acontece muito, e eu particularmente já experimentei isso várias vezes, quando você retorna desse estado pensando ter passado alguns minutos, você ficou fora do ar horas e horas e horas e horas. Agora, esse termo fora do ar, entre aspas, porque meditar não é estar fora do ar. O próprio nome, na sua etimologia da palavra, é focar em alguma coisa. Não existe processo real de meditação ou clique para meditação sem disciplina. Isso é muito importante. Então, o processo de meditação, ele passa, primeiramente, pela quietude, especialmente do seu mental, a quietude da sua mente. Quanto mais serena, quanto mais calma a sua mente, ela vai funcionar, como num exemplo muito conhecido, como um lago de águas plácidas, tão paradas que elas refletem como um espelho o que está ao seu redor. Quando a nossa mente está nesse nível, serena, calma, em quietude, ela passa a refletir o cosmos, o Criador. E podemos sentir o Criador dentro de nós. Podemos sentir e ouvir a voz do silêncio. Porque, como reza uma máxima ocultista, Deus nos fala no silêncio. E essa quietude, principalmente mental, é necessária como um pré-requisito para uma prática meditativa. E, ao mesmo tempo, essa prática meditativa vai auxiliá-la nesse processo de quietude, de serenidade mental. Muito bem, para essa quietude mental ocorrer, é preciso que, paralelamente, tenhamos um relaxamento físico do nosso corpo, da nossa musculatura, das nossas articulações. Então, para um trabalho desses, é necessário, primeiramente, um ambiente propício. Um ambiente que vai servir no início do processo, para quem está começando, tá? Como um processo, um efeito, um clima, uma energia propícia para que você entre em estado alterado de consciência. O que eu quero dizer com isso? Esse ambiente ele precisa estar, primeiramente, muito bem limpo. Isso é importante. Um ambiente muito bem vibrado.
Você pode fazer isso com essências, com incenso, com uma oração, enfim. A aura do ambiente precisa estar bem positiva. Silêncio total. Esse silêncio tem a ver com perturbação externa. Nada deve interrompê-lo ou interrompê-la, nada deve atrapalhar esse processo. Você está dentro do seu quarto, por exemplo, fecha a porta e tal, alguém vem, bate ou abre a porta. Acabou. Não pode. É você com você mesmo naquele momento. E aí você começa numa posição semi-confortável, porque não adianta meditar deitado, você pode acabar dormindo e perde todo o efeito do processo. Tá? Então, uma posição de semi-conforto, sentada, que pode ser com uma posição de lótus, com as pernas cruzadas, como no Oriente se faz, ou, por exemplo, sentado numa cadeira com os pés paralelos, palmas, posição egípcia, palmas para baixo ou palmas para cima, com o corpo, ombros, coluna, tudo relaxado, procurando relaxar justamente todo o seu corpo, ou uma outra posição que facilite o seu processo, mas que mantenha a sua coluna vertebral ereta, perpendicular ao solo. Nada de curvar. Ela vai curvar, tudo bem, isso é natural, mas procure arrumar uma posição onde você sinta um conforto relativo, principalmente com respeito às suas costas, porque não é legal você pendular ou curvar. Mas, ao mesmo tempo, você está relaxando, não é para ficar rígido. Então, essa posição você vai encontrar, né, a melhor que for para você. Dito isso, você pode se utilizar de um incenso, pode se utilizar de um cristal, pode se utilizar de uma música de fundo, de preferência um ambiente em penumbra, tá? Não muito claro, mas também escuridão total. Não é legal. Uma penumbra já é o suficiente para que você consiga manter um foco. Lembrando que um incenso, um cristal, uma música de fundo são importantes para facilitar esse processo e esse condicionamento. Porque o objetivo lá na frente é você retirar o incenso, é você retirar o cristal, é você retirar a música ou retirar qualquer outro gatilho que possa fazer com que você crie dependência disso. E em vez de ser um elemento que facilite, ele passa a ser uma muleta. E quando você entra em estado alterado de consciência, se condicionando através dessas muletas durante muito tempo, você perde o propósito. Porque o propósito é você aprender a entrar nesse estado alterado de consciência e trazer a quietude, a paz, a serenidade para você, sem utilizar subterfúgios, que são importantes no início, mas que devem ser dispensados aos poucos ao longo do tempo. Isso é importante. Também é importante frisar que esse condicionamento, tá, mesmo com as muletas, entre aspas, vai te levar a um estado onde o objetivo é meditar ou é entrar em contato consigo mesmo em qualquer hora, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Meditar na caverna, no silêncio, é fácil. Quero ver meditar no meio de uma festa, no meio de um show, no meio do burburinho de uma cidade grande, por exemplo. Meditar é isso. É você estar em paz, desculpem o termo chulo, com o pau quebrando ao seu redor. Com todas as convulsões que nós encontramos hoje no dia a dia, correndo sempre contra o relógio. Isso vai te trazer um reencontro consigo mesmo, um trabalho na sua energia Kundalini, um magnetismo pessoal, onde, nesse reencontro consigo mesmo, você vai, aos poucos, retomando as rédeas da sua vida e do seu destino.
Porque se você notar bem, principalmente numa cidade grande, quando você está no meio da rua, as pessoas passam por você, sempre apressadas, correndo contra o tempo, contra o relógio, com um olhar vazio, que não sabe de onde está indo, da onde está vindo, para onde está indo, o que está fazendo naquele momento. Muitas pessoas autômatas no meio da rua. Para que eu quero isso para mim? Então a meditação ajuda muito a sair desse estado. E muito mais, a não entrar nessa armadilha, não entrar nesse estado. Não entrar na armadilha de você se permitir, numa sugestão subliminar, o que você deve comprar, o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você deve assistir, o que você deve fazer. Que é um condicionamento que o sistema, de uma forma ou outra, impõe à sociedade em geral, à grande massa. Porque muitas pessoas não se preocupam consigo mesmas. Se preocupam, sim, de uma forma egóica, egoística, puramente centralizada em si só. Isso não leva a lugar nenhum. Os regozijos disso são fugazes, não são permanentes. Só aquele momento. Né? E quando desencarna, você não evoluiu nada. Vai ter que voltar aqui para repetir as coisas? Para que isso? Então, o processo de meditação ajuda muito nessa questão. E uma vez em posição confortável ou semi-confortável, conforto relativo, e no ambiente propício, de início, para que você depois saiba como fazer em qualquer ambiente, a qualquer hora, e bastam minutos, não precisa ficar horas, né? Você que principalmente está no início, bastam 5 minutos. Uma vez por semana. Depois você aumenta para 2, depois você aumenta para 3. De uma forma suave, constante, definitiva, permanente, para que haja um efeito, um resultado positivo. Não adianta fazer 2, 3 semanas e abandonar no meio do caminho. Você corta e tem que recomeçar o processo. Os seus corpos, seu corpo físico, sua fisiologia, todos os mecanismos físicos da sua anatomia, a sua anatomia oculta, a sua aura, os seus chakras, seus níveis de consciência, seus corpos vão agradecer muito. Muito bem, obrigado. E, uma vez nesse conforto, o primeiro e mais importante passo disso tudo é o maior alimento que nós temos, a respiração. Procurar respirar com calma, com suavidade. Inalando o ar devagar, dentro do seu ritmo, sem forçar. Porque se você vai tentar forçar, você vai estar tensionando em vez de relaxar. Então não adianta. Então você traz para si esse processo da respiração com calma, com serenidade, pelas narinas. Inale cada respiração cada vez mais profunda, focando na sua respiração, disciplinando a sua mente na sua respiração, porque naquele momento nada mais existe no planeta além da sua respiração. A sua atenção precisa estar voltada totalmente para a sua respiração. E uma respiração abdominal, como os bebês fazem. Você, quando já foi neném, sabia fazer. Que é a respiração correta, porque ao inflar o abdômen, você está dinamizando esses chakras inferiores, que pode ser o assunto de uma outra live, e oxigenando a base dos seus pulmões, que na respiração curta e torácica, que a grande maioria faz por conta da sua correria, não oxigena completamente os pulmões, a sua base não recebe oxigênio, consequentemente o seu cérebro não vai receber o nível de oxigênio que deveria receber.
E nos acostumamos a isso. Então, observe que, para a grande maioria das pessoas, pode ser que isso já tenha acontecido com você, ou vá acontecer, nessa respiração cada vez mais profunda, inflando o abdômen totalmente, e ao expirar, ao soltar o ar, também pelo nariz, de preferência. Você pode soltar primeiro pela boca, depois, com o tempo, você vai fazendo só pelo nariz. Vai soltar no mesmo ritmo da inspiração, o tempo que você leva para inspirar é o tempo que você vai levar para expirar. E com a prática, esse processo vai durar cada vez mais tempo. Um tempo cada vez maior para inspirar, até chegar a um ponto lá na frente que você nem vai sentir que está inspirando ou expirando. E você está inflando, e como eu falei, já deve ter acontecido com vocês, por não estarmos acostumados a essa oxigenação, você pode sentir uma tontura. É natural. Fique tranquilo. Isso passa. Porque o cérebro ele recebe um influxo maior que não estava acostumado de oxigênio. Tá? E você vai nutrindo assim também os seus chakras superiores. Os seus pontos secretos intracranianos. Pequenos chakras, além dos grandes chakras, dos 7 chakras principais, embora tenha outros em outros níveis, o 8º, o 9º, o 10º, 11º chakra, enfim, mas isso aí não é assunto para cá. Agora, então essa etapa da respiração é muito importante. E você vai sentir que, além do ar, uma energia está sendo inalada. Você pode até visualizar uma cor, ouvir uma cor nessa vibração, nessa energia, que vai tomar conta de baixo para cima. Você pode até sentir um formigamento, uma pequena dormência nos dedos dos seus pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, baixo ventre, vai subindo, tomando conta da sua coluna, seus ombros, braços, mãos, dedos, cervical, pescoço, cabeça, nuca, tudo. E isso vai subindo e você pode perceber que essa energia, essa inalação, vai penetrando nas suas células, vai nutrindo as suas células. Você vai sentindo com o tempo isso penetrar nos seus órgãos. Você começa a sentir como você funciona por dentro, até mais tarde você conseguir iniciar um processo de autocura, focalizando energia onde você precisa no seu corpo em vários níveis de frequência, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, enfim. A respiração nesse processo é muito importante, porque ela vai ajudar esta serenidade física e principalmente mental a qual eu me referi. Pela respiração, e ela começa a se tornar dessa forma cada vez mais natural, você parte para outra etapa. Tá? Passamos pelo relaxamento, a respiração, a visualização. Você vai visualizar. Muitos colocam uma mandala, um desenho, um ponto na parede, um foco. E esse foco pode ser um problema que você esteja passando e precisa de uma solução. Procurar pela meditação, procurar pelo foco, pela visualização, uma chegada à causa daquilo que você, por exemplo, quer resolver. É uma meditação focada, ativa, dentro de um processo disciplinado, lógico, focado. Até você passar para concentração propriamente dita, onde você vai concentrar sua energia, seu foco só naquilo. Da mesma forma que a respiração foi, naquele momento, a única coisa que existiu para você, a sua atenção na meditação, a sua atenção total agora vai se voltar para o objeto do seu foco. E principalmente na causa daquilo e na solução que você precisa, que não vai vir na hora, vai vir com a prática. Tá? Ou então, a outra etapa, que é a
o relaxamento total mental, onde focar um desenho, focar uma mandala, focar um símbolo, focar um ponto na parede vai ajudar nesse processo, até você fechar os olhos e nessa concentração a sua mente naturalmente vai entrando já está em estado alterado de consciência e vai entrar num outro estado mais profundo e cada vez mais profundo. Parece simples, mas não é não. Requer perseverança, requer prática. Nada, como dizem por aí, o almoço não é de grátis. Ele não é de graça, não existe almoço grátis, não existe nada que não requeira, no plano físico, um esforço, um trabalho, uma dedicação para ter um efeito permanente, condizente com o que você precisa na sua vida. E em todos os níveis de existência, principalmente no processo evolutivo e no processo iniciático, a meditação é de fundamental importância. Isso está em todos os níveis de conhecimento. Não existe oração sem meditação. A própria oração é uma meditação. Não existe um estudo sem meditação. Não existe cabala sem meditação. Não existe nenhuma prática, nenhum conhecimento que não passe pela meditação, porque existe a necessidade de um preparo interno até para assimilar determinados conhecimentos, coisa que a meditação te leva. Tá? Existem dois tipos de meditação. A meditação ativa e a meditação passiva. Aquela que você só recebe, está quieto, parado, mas esse não é o único tipo de meditação. Você pode meditar andando, você pode meditar nadando, você pode meditar, o que é perigoso, dirigindo, você pode meditar correndo. Muitos corredores, até maratonistas, entram em estado alterado de consciência pelo movimento constante. A questão que te leva ao estado alterado de consciência é o ritmo, é a constância. Pessoas que desenvolvem isso, tanto para a projeção astral como para a meditação, e têm uma facilidade em entrar rápido em estado alterado de consciência, tem que ter muito cuidado ao dirigir, tem que ter muito cuidado no que vai ouvir enquanto dirige. Porque, às vezes, é assim. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em entrar em estado alterado de consciência. Né? Então, os dois vão dar no mesmo lugar. Tanto a meditação ativa, a meditação passiva. Eu estou resumindo um resumo do resumo, tá? Porque isso, obviamente, tem muitos desmembramentos. Uma outra coisa importante, uma dica importante, importantíssima, nesse processo, que me perguntam muito e perguntam sempre, quando eu relaxo a mente, muitos pensamentos brotam, pensamentos desconexos, coisas aleatórias, muito aparece na minha mente, e eu não tenho controle, e eu tento, porque me disseram que meditar é não pensar em nada. Então, eu tento controlar esses pensamentos para não pensar em nada e não consigo. Estão te enganando e você está se enganando. Porque se você forçar o pensamento para não pensar em nada, de novo, você está tensionando em vez de relaxar. Acabou, você não vai conseguir nada. Segundo, quem disse que meditar é ter a mente vazia? É não pensar em nada. Não pensar em nada, ter a mente vazia, entre aspas, faz parte de um processo avançado da meditação e de estados alterados de consciência, onde, de novo, você só percebe que isso aconteceu quando retorna a sua frequência mental ativa nível beta, como nós estamos repetindo aqui, agora, interagindo. Eu transmitindo esta live e vocês aí prestando atenção no que eu estou falando. Né? Então, por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, ele absorve tudo que acontece ao nosso redor, tudo o que os nossos sentidos captam no nosso dia a dia, 24 horas por dia, mesmo dormindo.
Eles acumulam tudo que a gente degusta, tudo que a gente sente o aroma, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca. Você que está assistindo essa live agora, pode ter certeza que o seu cérebro, o seu inconsciente está captando todas as imagens ao seu redor, dentro do seu campo de percepção, né? Do canto de olho. Independente de onde você esteja, ele está registrando tudo. Se você tivesse consciência disso, você ia ficar doido. Ele está captando tudo que você ouve, fora dessa audição. Qualquer barulho que seja produzido, algo que caiu, um barulho na rua, um carro passando, uma moto que você não ouviu, ou foi tão baixo, tão longe, mas o seu inconsciente captou. E você vai acumulando isso 24 horas por dia, todos os dias. Quando você aquieta a mente, isso transborda, que nem um balde d'água cheio. Esses pensamentos desconexos, obviamente porque você não dá vazão à saída deles, não tem o hábito de meditar, né? E isso, obviamente, também cria muita ansiedade. Isso vem aos borbotões para fora. Deixa. É para vir mesmo. Quanto mais você adquirir esse hábito e criar uma constância nessa prática, isso vai diminuindo, porque você está limpando o seu inconsciente, está dando vazão à saída de registros, né, que não auxiliam em nada. Está fazendo uma faxina dentro da sua cabeça. Até chegar ao ponto em que esses pensamentos serão harmônicos ou simplesmente não existirão. Virá o estado da mente vazia, né? Isso é muito importante frisar. Uma outra coisa que é importante, quando existe uma meditação dirigida, você está num ambiente em que existe uma pessoa que está conduzindo o processo de meditação, o que é muito comum. Agora relaxem, imaginem uma cortal, imaginem isso, aquilo, respirem profundamente, agora concentrem-se nisso e tal, e a partir daqui relaxem. Aí a pessoa fica quieta, não conduz mais, ela está condicionando você, condicionando a pessoa, e a partir daí existe um mergulho. Isso pode ser individualmente, você e o facilitador, ou esse facilitador já está executando um trabalho em grupo, né? E aquele grupo ali, obviamente, cada um vai ter as suas impressões quando do retorno desse estado alterado de consciência, tá? Agora, tem certas meditações dirigidas que, no meio do caminho, a pessoa se perde e entra em devaneio, e faz viagens. Porque eu vi isso, eu estive no lugar tal e aconteceu isso, veio o ser tal e eu vi... Que, desculpem, isso não é uma crítica, mas dá inveja muito roteirista de Hollywood, né? Falo isso porque, não que esteja errado, mas não é o propósito. Meditar não é isso. Meditar não é isso. A menos que você se pré-condicione a receber algo de outros planos que você precise, como condicionamento para chegar à causa do problema que você passa, que na verdade não é problema, é uma oportunidade e um desafio. Pela meditação você vai entender isso, vai sentir isso, e vai se sentir mais calmo e aliviado com isso. Entender por que isso acontece na sua vida, porque tudo tem uma causa. Como eu já disse em lives anteriores, a questão relativa a esse final de Kali Yuga e a conturbação que existe no planeta, que existe na humanidade, é que, dentre outras coisas, transformou-se causas em consequências, e consequências como causas. Tudo tem uma origem, tudo tem um motivo, seja nesta ou noutra vida. Então, tem como você encontrar a causa desse processo e uma solução para esse seu desafio, ou como enfrentar da melhor forma esse desafio, ou, como muitos tibetanos fazem,
sair, se ver fora da situação, enxergar a situação de fora, e você vai ver que a situação é muito mais simples do que você imaginava. Porque quando estamos inseridos em algum processo, ele parece maior. Tá? Da mesma forma que nós, inseridos dentro da galáxia, da Via Láctea, não conseguimos ver como é o formato espiral dela. Só conseguimos perceber o formato espiral da Via Láctea quando saímos dela. Tá? Como reza a lei de Hermes Trismegistus, segundo a lei do Kybalion, assim como está em cima, assim como está embaixo, isso serve para tudo. Então, a meditação faz parte fundamental de um processo de autoanálise, de autocrítica e especialmente de autoconhecimento. Porque não adianta você ler livros, ser um erudito, mais uma vez dizendo, se você não consegue dominar suas emoções mais baixas, não consegue transformar isso em sentimento, não consegue fazer com que as suas emoções, mesmo as mais baixas, elas estejam a serviço do seu mental concreto e intuitivo, porque já me perguntaram, você fala tanto dessas emoções e do processo de transmutar isso, de elevar e sublimar esse processo? Sim. Por quê? Mas eu uso muito a minha mente, usa. Muita gente, não é só a emoção, muita gente usa a sua mente, principalmente a concreta, a abstrata, a intuitiva não usa não. Muito raro. Só em flashes, e quando percebem. Mas a questão é que, na maioria das vezes, o mental concreto está a serviço da emoção, quando tem que ser o contrário. É uma inversão de valores. Faz parte da inversão de valores do atual momento de final de Kali Yuga. É importante observar isso, principalmente na sua vida, no seu dia a dia. Até que ponto eu sou senhor da minha vida, até que ponto eu sou escravo de outras coisas. Tá? Então a meditação também não deixa de ser um processo de libertação interior. Muitíssimo importante. Então, o mental concreto, o mental estar a serviço da emoção, é o mesmo que dizer que o general está a serviço do sargento. E é o que está acontecendo. O cosmos é hierárquico. Níveis evolutivos diferentes. Todo mundo passa por eles. Obviamente que dentro de um conhecimento mais oculto existem hierarquias cujo processo é diferente. E não se enganem. Hierarquias logóicas superiores que não temos nem como conceber a sua magnitude, a sua grandeza, na sua proporcionalidade, enfrentam desafios que precisam ser superados e sublimados também, proporcionalmente à sua escala evolutiva, à sua escala de grandeza. Então, o estado sublime que nós encontramos nos momentos de meditação, de paz interior e até de regozijo, é uma constante para esses seres. O natural deles é viver nesse estado. Por isso que a expansão deles pelo universo é tão grande. Tá? E o aumento dessas percepções, da expansão da consciência para o despertar, são muito auxiliados pela prática, pelo hábito da meditação. Então, queridos, seria interessante se vocês experimentassem, que é o mais importante. Quem experimentou sabe do que eu estou falando. Quem não experimentou, experimente, porque vale a pena. Muito a pena. Estamos aqui para experimentar. Estamos aqui para vivenciar. Como eu estava falando, não adianta nada você ler livros e ser um iniciado, e ser um erudito nisso, você não consegue lidar com as suas emoções e não consegue ter uma prática como a meditação que vai auxiliar você
a compartilhar o seu melhor com quem precisa. Fazer o bem sem ver a quem, estar agindo de acordo com a lei, com o Dharma, ter consciência do seu karma para que ele possa ser trabalhado e você evoluir a partir da sublimação deste, da melhor forma possível, da maneira mais serena possível, com o mais amor possível e com mais determinação, coragem e principalmente atitude possível, porque sem atitude, nada feito. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana, que Deus abençoe a nós todos abundantemente, muita luz, muita paz. Obrigado mais uma vez, Wagner Dorim, Karen Rodrigues, pela oportunidade, e a vocês todos que estiveram conosco até agora, e até a próxima oportunidade. Namastê, Jai Hind. Muito obrigado.